a paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Essas mensagens são sinalizadoras, mensagens de despertamento para a sua vida, amém? São mensagens duras, mas que podem despertar você. Eu vou deixar uma palavra para você, está no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, que diz assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. Esta passagem fala de um rei, o quinto rei de Israel, chamado Jeorão. Jeorão era filho de Josafá, e a Bíblia diz que este rapaz ele começou a reinar em Israel com 32 anos e reinou 8 anos em Israel. Filho de Josafá, que foi um homem que teve grandes experiências com Deus, este rei Jeorão, diz a Bíblia que ele era tão bom, mas tão bom, que ele morreu sem deixar saudades. O título desta mensagem: você vai deixar saudades para alguém? Que isso, pastor? É verdade, preste atenção. Você vai deixar saudades para alguém? Jeorão, ele assumiu o reinado de Israel. De imediato ele matou todos os seus irmãos e matou um montão de gente. Esse rei, o quinto rei de Israel, foi no ano 850 a.C. Esse rei, ele foi tão terrível, ele foi tão mau, ele foi tão defeituoso de caráter, de personalidade, que a própria Bíblia, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então Deus inspirou os escritores para que relatassem esta faceta da vida de Jeorão, e o próprio Deus fez com que isso ficasse registrado na Bíblia. É assustador, meu irmão, ouvir que este rei, ele foi-se sem deixar saudade alguma. Diz a Bíblia que não foi queimado incenso nenhum, não foi feita nenhum tipo de cerimônia fúnebre, não foi feito nenhum tipo de devoção. Ninguém, toda a nação de Israel, ninguém deu valor à morte desse rei, e ele não foi nem enterrado no sepulcro dos reis. Tamanho este homem foi tão, desculpe o termo, tão nojento que ele foi. Você vai deixar saudade para alguém? Este rei, irmãos, a Bíblia fez questão de deixar registrado, ele morreu de uma doença terrível. Ele morreu de uma doença nas entranhas, e essa doença foi tão terrível que ele sofreu, as suas vísceras foram colocadas para fora, uma morte terrível, terrível, terrível. E Deus foi quem tocou nele. Por quê? Porque esse homem era mau, perverso, um homem ruim. Você vai deixar saudade para alguém? Hoje, irmãos, nós temos visto pessoas que elas fazem questão de arrumarem problemas com todo mundo. Ei, cuidado, meu irmão. Você vai precisar de pelo menos 4 pessoas para levar seu caixão. Pelo menos 4 você vai ter que ter para levar o seu caixão, porque o carrinho leva o caixão até lá ao túmulo, pelo menos aqui no Brasil assim, mas vai ter que ter 4 pessoas, pegar um em cada ponta. Eu já conheci, tive o desprazer de conhecer pessoas que eles fazem questão de ser cri-cri, fazem questão de brigar com todo mundo, fazem questão de arrumar inimizade. Eu conheci um maluco assim, ele disse, quando ele brigava com alguém, ele dizia menos um para falar. Aqui no meu prédio tem uma pessoa assim. Aonde eu moro tem aproximadamente entre 1.500 e 2.000 pessoas no nosso prédio. São 279 apartamentos. Tem uma pessoa aqui nesse prédio que é um igual a esse Jeorão. Esse homem de 1.500 moradores a 2.000, ele fala com mais ou menos 100 pessoas. 1.900 pessoas ele já brigou, ele já discutiu. Ele faz questão de arrumar problema com os outros. Ele faz questão de ser problemático. Ei, dá uma mudada nos teus conceitos aí, meu irmão. O mal da pessoa é pensar que nunca vai precisar de ninguém. O mal das pessoas é pensar, teve um filósofo, ele era um francês, no ano de 1500, eu esqueci o nome dele.
Ele era filósofo, poeta e escritor. Esse homem, ele criou até uma frase que diz assim: se Deus não existisse, nós teríamos que inventar nós teríamos que criar um Deus para explicar a criação. E este homem, no final da sua vida, ele se tornou cético. Esqueci o nome dele. E a história diz que nos dias de morte dele, foi tão terrível que nem os médicos quisiam presenciar a sua morte. E então foi contratada uma enfermeira. Nos últimos 2 meses de vida dele, ele rangia o dente. Ele sofreu tanto de uma doença nas vísceras, assim como o rei Georão, que esta mulher disse o seguinte: ainda que eu ganhasse todo o ouro da Europa, eu jamais gostaria de ver uma pessoa morrer do jeito que esse homem morreu. Por quê? Porque a pessoa que planta o mal, ela vai colher o mal, meu irmão. Pessoas que estão tendo um problema com a família, aí alguém bate na porta para vender uma vassoura, para vender um produto, ele descarrega tudo na pessoa. Pessoa que está com um problema em casa, chega no trabalho, ele descarrega tudo no funcionário. Ele humilha o funcionário, ele faz pouco caso do funcionário, ele pisa nos empregados. Ei, cuidado, meu irmão, cuidado, porque quando você morrer, você vai ter que ter 4 pessoas para levar seu caixão. O rei Georão, ele morreu e não deixou saudade dentro da igreja. Eu tive o desprazer de conhecer pessoas que ela, no caso, conseguiu brigar com 90% da igreja. 90% da igreja. Esse dia um pastor falou comigo, pastor meu amigo, ele falou que tinha uma irmã lá na igreja que ela arrumou tanto problema, mas tanto problema, que eles entraram em campanha de jejum e oração para essa irmã sair da igreja. Deus, diante dessa palavra, meu irmão, diante dessa palavra aqui, esse pastor disse que entrou com o ministério em campanha de oração e jejum para essa irmã sair da igreja. E Deus ouviu esse pastor e essa irmã saiu da igreja, e a igreja fluiu, a igreja desenvolveu depois que aquele peso foi embora. Pessoas que são assim, pesada, carregada, ela chega, muda o ambiente, o olhar é carregado, o pensamento é carregado. Ei, é melhor você mudar, meu irmão. Para de pisar nos outros, para de humilhar os outros, para de fazer pouco caso dos outros, para de esnobar os outros, para de pensar que você é o último biscoito do pacote, o último gole de refrigerante, porque senão Deus vai tratar você, meu irmão. Se eu e você não mudarmos o nosso jeito de ser, de agir, de pensar, Deus vai ter que nos tratar. Pessoas que estão dentro da igreja faz questão de brigar com todo mundo, pessoas desequilibradas, maluco. Aí depois diz que Deus manda falar, um bando de louco. É isso mesmo, tem um bando de maluco dentro da igreja. Ontem um amigo meu estava falando comigo que ele foi com um presbítero numa festa e chegou numa festa de ímpio. A festa de ímpio, o pessoal foi, chamou o presbítero, tinha ali um presbítero, falou para o rapaz: fulano, o presbítero quer mandar o presbítero fazer uma oração aí? Aí o presbítero foi fazer uma oração. Tinha a festa, o tema da festa era, qual é o nome? Era do, não sei, Monster Heist. Era uma festa com esse tema. O abençoado do irmão, maluco, foi chamado para fazer uma oração. Sabe o que o doido fez? O tema da festa era Monster Heist, não é isso, meu irmão? O cara chegou e falou: olha, eu não posso ficar calado. Esses bonecos aí são tudo demônio. Provavelmente essa criança está endemoniada. E todo mundo aqui é toxicômano. O rapaz falou comigo que teve que sair da festa correndo, meu irmão. Até bandido foram chamar para bater. Para que o cara faz isso? E disse o irmão para mim que no meio do caminho: irmão, a vida de profeta é isso mesmo. Que profeta o quê, meu irmão? É maluco, é desequilibrado. Faz questão. Quantas pessoas tomaram aversão à igreja por causa de atitudes de crente, por causa de comportamento de crente, e depois diz que Deus mandou falar. Maluco que foi na casa dos outros, jogou óleo ungido em quadros. Eu conheço uma abençoada irmã. Foi um doido desse na casa dela, jogou óleo ungido no quadro dela. Cada quadro dela valia 80 mil, 70 mil. Ela gastou uma fortuna para tentar restaurar os quadros. E depois diz que é Deus. Pessoas que vão na casa dos outros, começam a ver demônio em tudo quanto é lugar. Demônio na televisão, demônio na geladeira, demônio. Meu irmão, ei, cuidado, meu irmão. Pessoas que estão dentro da igreja, na vida secular, que fazem questão de perder a amizade dos outros, fazem questão de brigar com todo mundo dentro de casa. Ei, desculpe o termo, tinha que ser nojento, meu irmão. Pessoas que ficam pisando na mulher, ficam pisando nos filhos,
pessoa que briga com os vizinhos todinho, pessoa que arruma confusão com todo mundo, pessoa que é o tempo todo brigando, todo mundo tem que ficar com medinho de chegar perto dele. Ei, tome cuidado, meu irmão, tome cuidado. Eu conheço uma irmã que ela foi mandada embora do trabalho e um amigo meu foi lá fazer pedido por ela, porque ele que arrumou um emprego para ela. Quando ele chamou o gerente, falou: poxa, meu irmão, não tem como tu deixar ela voltar não, que ela precisa. O gerente falou: pô, cara, olha só, pera um pouquinho, eu não vou falar nada não, vou chamar os funcionários. Chamou uns 5, 6 funcionários. Como é que é o comportamento da fulana aí? Todo mundo falou: pô, cara, ela é maluca, um dia ela fala, outro dia ela não fala, um dia ela trata bem, outro dia não trata bem, a gente tem que ficar medindo palavra para falar com ela, ela é uma pessoa muito difícil. Ei, para de ser difícil, ninguém vai ter mais paciência contigo não. O mundo tá muito competitivo, o mundo tá muito corrido, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco tu vai ficar para trás, daqui a pouco vão abandonar você. A Bíblia diz que Rei Jeorão morreu sem deixar saudade. Você vai deixar saudade para alguém? Deus abençoe você.